Olá para você que segue acompanhando a série de entrevistas no programa TRE Bahia Democracia com juízes que integram a Corte Eleitoral Baiana. O nosso bate-papo de hoje é com a juíza Patrícia Cerqueira, que tomou posse no órgão em junho deste ano. A pauta de hoje vai tratar da logística de trabalho no dia da eleição, além das permissões e proibições no âmbito eleitoral no dia do pleito. Doutora Patrícia, obrigada por ceder um pouco do seu tempo para poder conversar com a gente e tirar as dúvidas dos nossos internautas. Essa é a nossa função, né? A função institucional do Tribunal Regional Eleitoral, esclarecer, preparar as eleições, mas também preparar o eleitor, orientá-lo no sentido de defender o sigilo do seu voto. Muito bem, doutora, obrigada. Doutora, os trabalhos começam oficialmente às 7 horas da manhã. A senhora pode falar um pouco da logística de trabalho nesse dia? O dia das eleições, na verdade, ele é um desdobramento de uma série de atividades que, na verdade, antecedem o próximo dia 2 de outubro, né, que é o dia do pleito em 2016. Já na véspera das eleições, há previsão legal de sorteio daquelas urnas que virão para o TRE para fazer a votação paralela, no sentido de promover a auditoria dessas urnas, de comprovar a lisura, a seriedade do pleito. Então, no dia 2, que é o dia das eleições, haverá aqui no TRE uma comissão instalada para fazer a auditoria dessas urnas. Todavia, elas são sorteadas na véspera. Eu estou falando isso para dizer que esse trabalho inicia-se no dia 2 às 7 da manhã. Todavia, desde a véspera, nós já temos atos de execução, que é o sorteio das urnas, que podem vir de qualquer das zonas eleitorais do Estado, virão aqui para a sede. Então, elas serão transportadas ainda no dia 1º de outubro. No dia 2 de outubro, às 7 horas da manhã, também por previsão legal, inicia-se a preparação das sessões de votação. Embora a votação inicie às 8 horas da manhã, os mesários, os presidentes de mesa receptora, as equipes do TRE já estarão envolvidas em alguns municípios desde a madrugada, porque tem locais, acreditem, no interior, num estado grande como a Bahia, no Brasil, tem locais em que a urna eletrônica ela é transportada em barcos. Sim. Então, às 7 da manhã, aquele ambiente que vai recepcionar os eleitores, ele já começa a ser montado. Então, a mesa receptora comparece para que essa eleição seja iniciada às 8, eles vão conferir o material que foi enviado, caderno de votação, livro de registro de ocorrência, aqueles requerimentos de justificativa eleitoral. O eleitor que não puder votar, ele pode chegar lá, que ele não estiver no seu local de votação, no seu município, ele pode ir, porque na sessão de votação encontrará o requerimento de justificativa eleitoral. Então, todo esse material, ele é conferido logo a partir das 7 horas da manhã, para que às 8 esteja tudo pronto para iniciar a votação. Muitas pessoas dizem assim, eu cheguei para votar e o presidente me mandou, me segurou lá para acompanhar a votação. Isso pode acontecer. O TRE faz a seleção prévia de todos aqueles que deverão trabalhar voluntariamente no dia das eleições. Ocorre que, por um imprevisto, por um incidente, alguém pode não comparecer. E aí o presidente, na ausência dele, ou algum outro mesário, né, conforme a linha sucessória, pode convocar o primeiro eleitor da fila para poder participar desse momento do pleito. Do pleito. Então, o primeiro que estiver na fila, exceto as autoridades, os candidatos, né, que têm as exceções legais, o primeiro eleitor, ele pode ser convidado para poder integrar aquela mesa receptora. Isso tudo, olha só que importante, está previsto na legislação. Não pode ser uma pessoa, uma mulher grávida, com 8, 9 meses, ela não pode ficar ali, mas sem haver uma vedação. Um candidato não pode ficar funcionando em mesa receptora. Delegado, fiscal de partido, inscrito, né, como fiscal, tem que ser um cidadão comum. Um cidadão comum.
Então, eles podem ficar ali funcionando na recepção dos votos. Isso a partir das 8 até as 17, é o período de votação. Claro que em situações excepcionais pode acontecer de você ter eleitor, deu 5 horas da tarde. Se ainda tiver eleitor na fila, aquele eleitor vai votar. Os eleitores que já estiverem na sessão aguardando às 17 horas. Esse é o trabalho das sessões. Só que nesse mesmo dia, o Tribunal Regional Eleitoral também funciona. E às 8 da manhã, todos os juízes integrantes do Tribunal Regional Eleitoral, seu presidente, o vice-presidente, o corregedor, os demais membros, tanto o juiz federal, o juiz de direitos, os representantes do 5ª Advocacia, também estarão aqui na sede do TRE para instalar a sessão especial do dia de votação. O Tribunal Regional Eleitoral fica em sessão, ainda que após a instalação o presidente anuncia oficialmente o início dos trabalhos do Estado, ao mesmo tempo em que também estão acontecendo as instalações das sessões em todo o Estado. Então veja que existe 100% de envolvimento de todos os órgãos, de todos os servidores da Justiça Eleitoral. E às 17 horas, encerra-se a votação, mas inicia-se o trabalho de totalização e de apuração dos votos. Então, às 17 horas, encerra oficialmente, eu já falei, né, que podem haver exceções, avançar um pouco, desde que o eleitor esteja na fila. Às 17 horas, você começa aquela expectativa da totalização, da apuração dos resultados. Cada juiz eleitoral, com as suas juntas, né, de apuração em cada zona, vai fazer a apuração dos seus municípios. O município de Salvador também começa o seu momento de apuração, transmissão desses dados, até a declaração dos eleitos. Então é importante a senhora destacar isso porque, embora oficialmente os trabalhos encerrem às 17 horas, depois das 17 ainda há um trabalho grande, um envolvimento muito grande da Justiça Eleitoral para fazer com que o pleito seja fluido. Exatamente, e só é dissolvido após a totalização de todos os votos. Doutora, no dia da eleição é muito comum nós vermos os cidadãos manifestando apoio aos seus candidatos, utilizando bandeiras, broches, camisas. Essa ação será permitida esse ano? A mini-reforma eleitoral traz algo de novo nesse sentido? Isso é muito importante, porque é uma dúvida recorrente. Ao longo de diversas eleições, eu fui juiz eleitoral no interior do estado e essa era uma indagação que permanece até os dias atuais. A lei permite, isso não foi alterado, a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor. Então, ou seja, se eu quiser usar um broche, uma bandeira, se eu quiser fazer uma manifestação individual, eu posso. A individual, esse é o diferencial. O que a lei não permite é a aglomeração, independente do uso de veículos, porque há pessoas que pensam, mas eu posso reunir um grupo e com a minha bandeira, o outro vai com a camisa, o outro vai... A festa da democracia, né? As pessoas querem estar realmente participando festivamente, sobretudo no ambiente das eleições municipais, que eles estão muito próximos, o eleitor está muito próximo do seu candidato, sim, né? Sim. Nessa realidade de eleições locais. Então, privilegiando o direito à manifestação do eleitor, a legislação admite que essa manifestação seja individual. Aglomeração, movimento coletivo, isso é que é vedado. Essa é uma distinção. Muitas vezes a gente vê o casal vai votar, um está utilizando um broche, o outro está até com um papel na mão. Você não pode ter aglomeração, você não pode ter a coisa também tem que ser individual, silenciosa. Se você começa a perturbar, isso é previsto inclusive a perturbação como crime eleitoral. Então, aglomeração de pessoas
mostrando a predileção por um determinado candidato, isso é vedado por lei, autoriza o exercício do poder de polícia, a polícia está ali no local, geralmente a orientação é que disperse, não é sair prendendo de imediato, a não ser que haja insistência. Então, às vezes falta até uma orientação, a pessoa não sabia que não podia, e quando há uma abordagem dizendo, olha, isso não é permitido, vocês podem fazer individualmente, é melhor dispersar. Então, existem diversas formas de combater, e é por isso que eu digo que o trabalho do dia 2, ele começa muito antes, com o treinamento dessas equipes, com essas campanhas de esclarecimento, né? Hoje, com as redes sociais, com a internet, então esse tipo de divulgação que merece ser replicado para que o maior número de pessoas tenham conhecimento do que é permitido, do que é vedado. E são sobre as redes sociais, né? E é com base nas redes sociais que nós trazemos a próxima pergunta. Isso porque o advento das redes sociais trouxe inúmeras práticas à nossa rotina. Uma delas é a gente registrar momentos importantes que acontecem na nossa vida. Vai ser permitido ao eleitor registrar o momento do voto? Caso não seja, o que é que a Justiça Eleitoral vai fazer para fiscalizar e punir esse cidadão? Registrar o momento do voto, você fala com fotografias. Sim, com selfie. E postar também nas redes sociais, está permitido? Essa pergunta é excelente para que o eleitor não acabe incorrendo em um ilícito eleitoral por falta de conhecimento. O Código Eleitoral, que é bem antigo, depois a Lei das Eleições e depois as resoluções do TSE proíbem, veja que é uma sucessão de leis, proibindo o acesso à cabine de votação, a cabine devassável, onde vai estar a urna. É proibido o acesso com máquina fotográfica, com filmadora. Por isso que, depois dos celulares modernos, eu não sei se vocês observam que às vezes a pessoa chega com... Homem, por exemplo, né, não tem bolsa para carregar o celular. Sim. E eles pedem que deixe o celular na mesa ou que deposite em uma mesa vizinho para se dirigir à cabine de votação. Porque tem essa previsão na legislação a fim de que não seja permitido o registro do voto. Não é permitido fotografar o voto, filmar o voto. Então, antes de divulgar em rede social, para divulgar, é preciso registrar de alguma forma. Sim. A lei veda. Por que a lei veda o registro do voto? Não é para colocar limites ao direito do eleitor, não. É para garantir o direito ao sigilo do voto, para evitar que seja exigido desse eleitor que ele registre o voto para provar em quem é que ele votou. Ele tem que votar livremente, votar em quem ele quiser. Não pode haver qualquer tipo de constrangimento. Então, ainda que os cidadãos, às vezes os jovens, ou aquelas pessoas assim, muito convictas por um partido ou por um determinado candidato, ele quer dizer, olha, eu quero declarar que eu votei, ele pode declarar. Essa manifestação, ele pode usar o brochezinho. Agora, registrar o voto em quem ele fez, esse registro é vedado. Por quê? Porque existe uma previsão constitucional do sigilo das votações. Então, por isso é que não é permitido nem registrar, quiçá divulgar no Facebook ou no Instagram. Ou em todas as outras redes. Mas que é bom que se diga que o objetivo da legislação eleitoral é preservar o sigilo do voto do eleitor. Ele tem que estar livre para escolher os seus representantes. E ninguém pode exigir que ele chegue lá na cabine e tire a foto para poder provar em quem é que votou. Nós vivemos uma democracia, né? Um exemplo de democracia que é o país, então essas práticas acabam sendo combatidas. Doutora, além dessa proibição, existem outras que merecem ser destacadas? Olha, a maioria, existem diversas vedações para o dia da eleição. Antes mesmo da eleição, por exemplo, existe uma proibição, ninguém pode ser preso
salvo em flagrante ou incumprimento de sentença condenatória ou descumprimento de salvo-conduto. É uma previsão. Então, é um direito do eleitor estar livre. Só pode ser preso nessas condições. Então, isso é uma garantia para a liberdade. Mas existem também restrições. Por exemplo, para que o eleitor ele não seja... Para que não se ofereçam vantagens em troca do voto, a lei veda a distribuição de alimento ao eleitor como forma de obter-lhe o voto. A lei veda que seja feito o transporte do eleitor. Um determinado partido ou um candidato coloque lá um ônibus e comece a transportar os seus eleitores para os locais de votação. Isso não é permitido. Existem carros que são requisitados pela Justiça Eleitoral em locais que não tem, por exemplo, transporte coletivo. Existem carros que os juízos eleitorais requisitam para fazer transporte, às vezes, de uma zona rural, que tem um acesso mais difícil para a sessão de votação. Que é que a Justiça Eleitoral tem que envidar esforços para ajudar esse eleitor a votar. Que ele chegue lá, independentemente de quem seja o seu candidato. Então, a Justiça Eleitoral, onde há essa dificuldade, ausência de transporte coletivo, dificuldade de acesso, ela requisita os veículos. E esses veículos transportam eleitor de qualquer candidato. O eleitor pode estar ali portando o broche de um candidato de um partido, o outro de outro. Não pode fazer distinção de só transportar um determinado... Até porque é um serviço oferecido pela Justiça Eleitoral e não pelos candidatos. Os veículos, embora de particulares, são requisitados e eles são identificados à disposição da Justiça Eleitoral. Na hora que ele veio para a disposição do serviço eleitoral, ele é um serviço que está sendo oferecido pelo TRE, embora por requisição de um bem de um particular, por exemplo. E as pessoas que trabalham no domingo, doutora, no domingo da eleição, como negociar isso? Os estabelecimentos comerciais devem fechar, devem ficar abertos? Qual a orientação nesse sentido? Outra dúvida, né? Em municípios maiores, a gente vê muitos estabelecimentos funcionando, nos municípios menores também. A lei permite o funcionamento do comércio, desde que seja garantido o horário de votação dos funcionários. Eles não podem ter cerceado o direito lá de votar. Agora, uma grande preocupação é em estabelecimentos que vendem alimentos, né? A questão de bebida ela é disciplinada em cada localidade, se vai vender, se não vai vender, isso já foi muito discutido. Agora, o que é importante é que aqueles estabelecimentos que oferecem serviço ou vendem alimentos, que eles não restringam apenas ao eleitor de um determinado candidato. Você não pode restringir. Você tem que, uma vez funcionando, estar aberto ao público, a quem quer que seja, realmente para utilizar, né, o serviço ou produto que está sendo comercializado. É importante a senhora destacar isso porque no interior do estado as disputas costumam ser muito acirradas, então fica como alerta essa colocação. Sobretudo, realmente, no interior do estado, para que os proprietários de estabelecimentos que queiram funcionar tenham consciência de que eles podem, e ainda que o dono tenha a sua predileção, ou até que ele seja candidato, ele não pode, se ele decidiu funcionar, ele não pode restringir o acesso a determinado grupo ou excluir algum outro eleitor por ser eleitor de outro candidato. Aí o acesso tem que ser livre e indiscriminado. Doutora Patrícia, mudando um pouco de assunto, eu tenho uma dúvida sobre financiamento de campanha, que inclusive a partir dessa eleição só pode ser feita por pessoa física. Até quando partidos e candidatos podem ser financiados? Essa previsão, eu digo que que deve haver, eu sempre prego, inclusive aqui nos julgamentos e tudo, que os candidatos têm que se preocupar muito, dar uma atenção cuidadosa à prestação de contas, porque existem regras que elas têm que ser cumpridas no momento em que as contas de campanhas estão sendo satisfeitas. A lei prevê, e no calendário eleitoral desse ano já está publicado, com base na lei das eleições, né, ela vem o calendário e diz
que só podem ser arrecadados recursos e assumidas obrigações até o dia da eleição, exceto ou ressalvado para cumprimento de obrigações assumidas até aquela data. Então, qual é a data limite? 2 de outubro para o primeiro turno, e para as municipalidades em que acontecerá segundo turno, 30 de outubro, que é o dia realmente do segundo turno de votação, onde houver. Então, esse é o limite, salvo se for para cumprir a obrigação pretérita já assumida. Então, veja que isso é limite legal. Não pode chegar no dia 3, no dia 5, onde não houver, e ainda está arrecadando recursos de campanha. Então, e também as obrigações, a data limite é o dia da eleição, né? Para a assunção de algumas obrigações. Então, a lei hoje não admite mais doações de pessoas jurídicas e tem disciplina para a doação de pessoas físicas. Então, tudo é muito identificado. Existe, inclusive o TRE tem o manual, tem uma equipe aqui no TRE especializadíssima nessa parte de prestação de contas. Eu sei que diversas ações de treinamento e esclarecimento e cursos têm sido feitos voltados para a prestação de contas, vídeos, né, que a própria comunicação do TRE já tem divulgado, que eu tenho acompanhado tamanha a importância da prestação de contas para as eleições. Então, não faltam informações nesse sentido, né? É a primeira eleição da senhora, que a senhora participa como juíza? Não. Primeira experiência no âmbito eleitoral? Não, eu já presidi, inclusive, eleições municipais, que eu digo que é a verdadeira festa da democracia, né? As pessoas querem mostrar em quem é que votam, às vezes querem fotografar junto com candidatos. Os candidatos circulam nas ruas, nas feiras. Então, durante todo o período em que passei no interior, todas as comarcas em que exercia jurisdição também respondi pela jurisdição eleitoral. Agora em Salvador, vim para a corte, é um pouco diferente, né, do juízo zonal, que ele está muito perto das discussões da propaganda, porque a corte recebe em grau de recurso, mas essa emoção, essa agitação que envolve a eleição municipal, ela é percebida até pelas pessoas que não estão diretamente envolvidas, né, com as eleições ou com o direito eleitoral. E como juíza de segundo grau, qual as expectativas da senhora para esse pleito? Tecnicamente, vamos dizer assim, as expectativas são de muito trabalho, de um volume muito grande de processos, de recursos aqui no tribunal. Esse volume é decorrente do número de municípios que a Bahia possui. Então, em todos esses municípios haverá uma eleição municipal. Em todos esses municípios existem candidatos a prefeito e a vereadores. Então, as discussões acerca de candidatura, propaganda, realização de comícios, prestação de contas, veja que vai se multiplicar, né, pelos 400 e tantos municípios, 417, e mais tantos quantos sejam os candidatos. Existe uma previsão de um volume de trabalho muito grande. Porém, também existe a expectativa de êxito, de um exercício positivo do trabalho do TRE Bahia. Quando eu falo TRE Bahia, eu não me restringo ao tribunal. Estou aqui englobando todas as zonas eleitorais, todos os servidores, muitos se deslocam daqui de Salvador para as zonas mais distantes. Então existe, pessoalmente eu tenho uma expectativa de um trabalho muito positivo, de um fechamento de eleições extremamente positivo, porque o histórico do TRE Bahia revela uma perspectiva muito otimista, porque realmente o trabalho local tem sido digno de muitos elogios, de um reconhecimento de excelência, de eficiência em todos os pleitos. Então essa é uma expectativa de que a festa da democracia ela se realize com a amplitude de seus significados e que o TRE está aqui através, né, desses programas dessa natureza, não só para organizar a parte logística, mas sobretudo para colaborar, para esclarecer, para orientar o eleitor, os candidatos, os partidos, as coligações que tenham dúvidas a respeito das questões eleitorais.
campanha política é com eles, né? Mas no tocante à legislação, estamos todos aqui. Doutora Patrícia, infelizmente nossa entrevista está chegando ao fim. Nosso bate-papo foi muito enriquecedor, para mim, acredito que para os internautas também. Muito obrigada pela presença no programa. Obrigada também, eu espero que tirem proveito, né, a título de esclarecimentos. Certamente, com certeza, vamos tirar proveito sim. Obrigada. Obrigada. Então esse programa fica por aqui, eu agradeço a sua audiência eletrônica e continue acompanhando a nossa série no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais também. Até a próxima!